Olá, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa do Falando com Magia, sempre procurando trazer uma perspectiva diferente sobre o ato mágico, sobre a magia do viver. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com uma pessoa maravilhosa que veio trazer para a gente uma perspectiva muito interessante do que é o trabalho dela, do que é a espiritualidade, de como é que ela faz magia e trazer um pouquinho desse histórico todo, que é um histórico também, inclusive, bastante parecido com o meu, de ter uma vivência muito grande em empresas, em corporações e como é que a gente lida com essa ativação dessa espiritualidade, com a ativação dessa magia toda nesse ambiente corporativo tão presente hoje aqui nas nossas vidas e principalmente na vida das pessoas que estão aqui nas metrópoles. Hoje eu trago para vocês a Trícia. Trícia, prazer enorme estar aqui com a gente, viu? Obrigado demais por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, e é uma honra, um privilégio estar aqui. Obrigada pela confiança, pelo convite e pela oportunidade. É sempre bom a gente conseguir colocar um pouquinho do que a gente vivenciou e acredita, né? A honra é nossa, imagina. A gente que quer agradecer muito você estar por aqui. Trícia, você foi executiva de comunicação e marketing durante muitos anos, né? Eu vou fazer aqui uma pequena introdução aqui até para o pessoal aqui contextualizar, entender um pouquinho do que a gente vai conversar. A Trícia, ela foi executiva de comunicação e marketing, trabalhou em grandes corporações, em telecom, no mercado financeiro, e hoje ela está com um trabalho de empresária voltada com espaço holístico que ela tem aqui em São Paulo, o espaço Okavango. Está aqui todo mundo convidado aqui, depois a gente vai passar todos os dados aqui, vai ficar na descrição do vídeo para que vocês possam acessar, para que vocês possam conhecer o espaço dela. E ela vem oferecer aqui serviços que buscam cuidar da matéria, mente, espírito, essa forma holística, né, que a gente tem tanto focado e tanto perseverado que as pessoas dediquem para um olhar mais específico para isso. Trícia, Okavango é o nome do rio que dá vida ao Kalahari lá na África. Exatamente, ele atravessa 3 países, Namíbia, Botsuana e Angola, na África Central. Mas esse nome surgiu para mim quando eu tinha 17, 18 anos, na indicação de um grande amigo, Tonhão, que hoje é meu amigo até hoje. E na época a gente não tinha internet, né? Então não sabia, não conhecia. Se você não viajasse, raramente teria Difícil. Qualquer conhecimento. Eu vinha saber muito depois, mas me chamou demais a atenção. E há 5 anos atrás eu realizei um sonho que veio desde os 17, 18 anos, a partir da ideia do que era o Okavango, da analogia de se ter um rio, a 7ª maravilha da África. Sim. É um rio que se torna um delta, atravessa o deserto do Kalahari, não desemboca no mar, ele evapora no ar, mas ele provê a vida, fauna e flora do deserto do Kalahari e de tantos há tanto tempo, na verdade. E a ideia era fazer essa analogia com a selva de pedra, com o espaço urbano, com a vida urbana, próximo de um centro empresarial onde eu vivi mais de 25, 30 anos, justamente para poder atender a expectativa de cuidar de forma integrada do corpo, da mente e da alma. E, de fato, realmente eu acho que foi muito apropriado o nome que você escolheu para o seu espaço, porque, de fato, o Okavango ele hidrata, né, todo o Kalahari ali. Talvez se não fosse ele, aquilo seria um deserto mesmo. Exato. Era areia pura aquilo. E esses espaços como o seu, na área metropolitana que a gente vive, isso é tão necessário. Ali onde você está parece um pontinho de luz ali no meio, né? A coisa vai fluindo ali, vai trazendo uma energia boa para aquilo tudo. Aquela região onde você está em São Paulo ali, eu gostava de chamar aquilo de Gotham City, né? Era ali por conta dos prédios, por conta daquela visão perspectiva muito pragmática, né? Que engraçada, eu chamo o mesmo, o Beco do Batman. O Beco do Batman. O Beco do Batman é mais para cá, da Vila Madalena. Mas ali tem bastante cara de ser isso, sim. Eu imagino que a tua bagagem que você teve nesses anos todos, enquanto executiva de marketing de grandes companhias, ela veio a ter trazido uma bagagem muito grande para você fazer
que você faz hoje, por entender um pouquinho mais do ser humano, entender as dificuldades e desafios de todo mundo nesse nosso dia a dia. Eu vou te falar com esse seu posicionamento, esse seu questionamento, duas questões muito importantes. Uma é que, para mim, gente precisa de gente, eu gosto de gente. Então, eu acho que isso me ajudou no corporativo, nessa trajetória, justamente no quesito liderança, gestão de pessoas. Você não precisa ser tão especialista, você precisa saber trazer para perto quem efetivamente é e lidar com ele. Com isso, e atuando durante tanto tempo no mundo corporativo, quando eu vou fazer essa condução desse processo lá no Cavango, já no espaço, no segmento bem-estar, porque a gente atua no segmento bem-estar, wellness, exatamente. Eu acabei fazendo a ponte que não havia antes. E isso é muito interessante, porque nós vivemos, principalmente na nossa geração, o estereótipo de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São pessoas diferentes, a espiritualidade não pode se misturar aqui, e não existe isso. Quando eu falo de cuidar de forma integrada, nós somos esse uníssono, nós somos uma única coisa, a mesma pessoa em qualquer situação, instância, cenário. Então, quando eu saí do corporativo e fui fazer efetivamente, realizar um sonho, um desejo, aquilo que eu acreditava ser meu propósito e minha missão, acredito ainda. Apesar do que você havia falado antes, que eu acho que vale a gente retomar isso, que foi muito bem colocado na nossa conversa anterior. Eu acabei fazendo a ponte para as pessoas que me conheciam lá, porque eu dei credibilidade para algo que não tinha para muitas dessas pessoas céticas, já que elas me conheciam em outro cenário, me conheciam atuando no mundo pragmático corporativo. E me conheciam atuando no mundo corporativo, sendo quem eu sou efetivamente, sem nenhuma máscara. Eu sempre fui a bruxinha dos portugueses do Portugal Telecom. Trabalhei em Telecom, né? Quem comandava era Portugal Telecom, Telefônica, espanhóis. Tive muita relação com esse povo da Portugal Telecom. Exato. E eu vou te falar, Ari, que a gente certamente se encontrou, com certeza, em inúmeras situações. E destino é doido, né? O universo une. Eu brinco que o une é brincalhão. Mas é isso. Eu acho que, a partir do que você colocou, entender de gente me deu o respaldo e o suporte necessário para eu tocar meus 25, 30 anos no mundo corporativo. Me permitiu estar durante 5 anos agora atuando no segmento de wellness, de bem-estar, fazendo a ponte para aqueles que me conheceram lá e que se diziam extremamente céticos com relação ao que a gente entrega lá no Cavango hoje. É verdade. Assim, eu trabalhei muitos anos com corporações, com todas essas pessoas que se dizem pragmáticas, cientificadas, né? Eu percebi que tinha muito tipo nisso, né? O pessoal fazia bastante tipo, bastante gênero, caras e bocas, né, dentro do mundo corporativo, porque pegava mal ser transcendental, só para rimar, né? Pegava um pouquinho mal isso, e aí as pessoas procuravam, né? A natureza da empresa é um pouco essa, ela busca muito as certezas, as convicções para transformar em procedimentos e protocolos para melhor otimizar a sua operação e tal. Isso sempre trouxe uma dificuldade para pessoas que trazem coisas mais etéricas, principalmente que beira a religiosidade, né? É tudo muito polêmico e deve ter sido difícil para você, como em certa medida também foi para mim, assumir essa coisa de você ser quem você é, né? Você lembrou muito bem de você não é uma questão de usar máscaras, é uma questão de você ser honesto com o conceito de que você só é uma coisa independente da cadeira onde você vai estar sentando. Evidentemente existem as conveniências do trabalho, né? Existe a objetividade empresarial, mas a gente fica eu pelo menos ficava bastante ressentido, como eu via pessoas como você, que tinham uma natureza e uma espiritualidade muito grande, muito forte, fazendo gênero, fazendo tipo, né? Fazendo cara feia, simplesmente o que parece que cara feia
né, E às mais vezes, aceitável. às vezes, Ari, desculpa te interromper, para se proteger. Exatamente. Às vezes não era por mal intencional, era para se proteger daquele ambiente que discriminava. Eu fui muito discriminada. Sim. Fui muito discriminada. Os oráculos, para muitos, especialmente da nossa geração e da geração anterior, era ligado ao povo cigano, que de forma estereotipada, porque eu amo ciganos. E você descia a carta lá na empresa? Povo? Sim. Vou te contar essa. A sabedoria dos ciganos, eu reverencio os ciganos, a egrégora do Oriente, assim, sempre. Mas o estereótipo daquele povo cigano que ficava na rua enganando, usurpando. É verdade. Então, ele sempre teve muita ligação. E os oráculos hoje, o oraculismo é super estudado, uma ferramenta de apoio diverso para tomada de decisões, inclusive. Sem dúvida. E eu, na verdade, eu acho, Ari, quando as pessoas falam, tá bom, Trícia, as pessoas tinham algum receio e precisavam sobreviver, sofriam discriminações. Eu sofri por ser mulher. Eu sofri por ser nova durante um tempo, por ser jovem na época. Eu sofri os estereótipos e as dificuldades normais dessa sociedade que a gente vive. Imagina estudando 13 anos no colégio de freira, onde eu tinha que seguir determinadas regras para poder participar. Cresci no catolicismo, efetivamente, e eu nunca deixei de ser quem eu era. Então as pessoas falam assim, e eu falava. Então fui discriminada e já comecei a sofrer preconceito e ter algumas questões retiradas de mim ali, por exemplo. Eu dançava na época. E eu lembro claramente que eu deixei de representar o colégio na Alemanha, porque ficou claro que minha família era espiritualista, na verdade umbandista na época, e não católica, e eu não poderia representar a escola. Essa foi a primeira vez que eu percebi o que significava isso. Aí você fala, Trícia, mas você deixou de ser quem você era em algum momento? Eu acho raro, obviamente, com todo o bom senso necessário em função do pragmatismo do corporativo, que era imprimido no corporativo, com bom senso e nas horas certas, obviamente, mas não deixei, e não era muito porque eu tinha... Você fala, bom, então você não tinha medo? Eu sempre fui bem doida nesse aspecto. Eu nunca me preocupei com o que as pessoas achavam ou deixavam de achar, porque a discriminação já existia até por eu ser mulher. Imagina o fato de ser canceriana e mais sensível e ter espiritualidade, conhecer os oráculos e outras coisas que vinham no pacote sempre transparente comigo, entendeu? Assim, a mulher, eu percebo que existe um nível de preconceito ainda maior. Talvez por uma questão de poder, né? A relação machista, as pessoas veem isso por uma questão, mas no fundo eu percebo que tem muito a ver com poder, tem muito a ver com mando, né? Tem muito a ver com isso. E eu via que outras mulheres que também carregavam predicados como que você tem, da espiritualidade e tudo mais, elas tinham um preconceito maior do que havia comigo. E eu acreditava que isso era por conta, e ainda acho que é um pouco disso por ser homem, né? Porque também assim, tinha uma coisa de... a história do mago, né? A palavra mago é uma coisa doida isso, porque todo mundo, né, levanta a sobrancelha quando faz isso, e em certa medida parece que é interessante ter um mago perto, né? As pessoas se aproximam com isso, ainda com forma muito velada, né? Porque não sabe muito bem o que é isso, se você é mago isso ou mago aquilo. Eu falava, não, eu sou suco de caju mesmo, é maguari, né? Não tem muita qualidade diferente disso, não. Verdade. Mas no caso das mulheres, eu via de uma forma diferente. Ainda que as mulheres se aproximassem, mas os homens não, eles se afastavam. Eu sempre era muito curioso isso, eu percebi um medo. Né? Era um medo assim, por quê? Porque ela carrega algo, porque ela pode me descobrir, ela pode me desnudar.
Eu via muito isso na pessoa espiritualizada, a bruxa corporativa. E conheço várias, viu? Várias. Nossa, essa história. A bruxa corporativa. A bruxa corporativa. Mas eu nunca tinha visto ninguém descendo carta lá na sala de reunião, né? Essa daí é... O estigma da bruxa, eu sempre tive isso. E os oráculos estavam sempre presentes, as pessoas, isso, meu time, equipe, meus pares, meus chefes, diretores, vice-presidentes, etc. No final, sempre de forma velada, chegava lá na Trícia, o que você acha? Você sabe que até hoje eu recomendo muito para alguns empresários, diretores. Eu sempre gosto de trabalhar com acionista de uma empresa quando a gente trabalha com magia lá. Não porque o diretor não tem importância, mas assim, eu sempre quero aquele que tem um compromisso venal com o negócio, né? A coisa visceral. Se não der problema, ele tem problema, né? É muito difícil a capacidade de mudança do acionista dentro do negócio. Mas eu sempre recomendava e recomendo ainda o oráculo que você falou. Porque na nossa avaliação, no nosso histórico do que a gente viu com isso, existe sim aquele horizonte de possibilidades que o oráculo consegue mapear, que independe do oráculo, eu não vejo que existe oráculo melhor ou oráculo pior nessa questão, mas todos eles veem um horizonte de possibilidades, quer dizer, como é que as coisas estão mapeadas na frente e as atividades dos indivíduos, o seu livre-arbítrio e outras questões é o que vai fazer com que isso aconteça dali ou não. E eu sempre recomendei muito que se buscasse um oráculo dentro das empresas que extrapolasse a pessoa física. Então, assim, existe o que você tem, existe os seus dilemas, os seus desafios, o seu mundo, o que você está vivendo, mas essa egrégora desta empresa tem um desafio também coletivo um pouco maior. Que tal você olhar por essa perspectiva e tentar ver qual é o horizonte de possibilidades dessa empresa para que esse corpo diretivo consiga, aqui de uma forma mais interessante, somar, eu não gosto nem de dizer, mas que some as outras práticas de vocês estão colocando aqui dentro. A empresa faz muito isso, dá treinamento, capacita, são técnicas, metodologias, você vê muito fazendo isso e deixa escorrer pelos dedos um potencial enorme de se entender e se compreender que pode vir através do oráculo. Pelo que eu vi, você desce tarô, né? Sim, tarô, baralho cigano, runas. Runas também? E eu uso a mesa radiônica, apesar de algumas controvérsias, para fazer algumas confirmações. Os radiestesistas brigam um pouquinho comigo, mas eu faço com muita parcimônia e respeito e me ajuda muito no processo. Eu brinco que eu sou ecumênica até nos oráculos. A gente tem que ser ecumênico mesmo. Até nos oráculos. Para mim, na espiritualidade não existe cerquinha. Sim. Eu concordo demais com John Lennon. Eu respeito todos os ritos, mas eu acho que estaríamos em outra condição se nós não estivéssemos tão separados, se o separatismo não fosse tão forte por conta das religiões. E vou puxar um gancho que você falou lindo, Ari, estou muito concordando com você em absolutamente tudo que você tem falado aqui. Quando você fala da corporação, que deixa escorrer pelos dedos a possibilidade de mapear as relações entre os indivíduos, que é nessa harmonia que você traz a produtividade, o resultado que se espera, ou que se coloca como metas às vezes consideradas inatingíveis, né? E eu traria, inclusive, outro componente além do oráculo. Hoje existe uma série de técnicas que a física quântica nos oferece, sim, entre as quais uma, inclusive, já tratada na Justiça Nacional Brasileira, que é a constelação sistêmica. Bastante a familiar e a constelação, né? Exatamente. Quando você fala da harmonia e da existência dessa massa de indivíduos que atua junto no lugar, aí existe uma outra egrégora que se relaciona de determinada maneira e que você pode ajudar com essas técnicas, mais os oráculos, para esclarecer, entender, harmonizar e dar uma direção. Uma direção que o livre-arbítrio, que é sempre soberano e inquestionável, além da vida e da morte, é verdade, que vai permitir com que esses indivíduos em massa, em grupo, consigam chegar num lugar. E sorte daquelas corporações que já têm essa visão holística ou transcendental ou esquizotérica que você fala. Adoro esse termo. Eu nunca mais vou esquecer essa palavra, Ari.
mestre em ter falado. Não, imagina, isso daí foi um outro colega meu que cunhou isso, um outro colega mago que eu respeito bastante, e até para ser honesto, né, com suas próprias convicções, ele resolveu rotular toda a jornada dele de esquizoterice. Ele falou assim, eu mesmo vivo nesse esquizoterismo aqui, mas é uma maneira carinhosa de fazer e não depreciativa. Mas ainda, aliás, a gente está concordando bastante, eu vou procurar aqui discordar de você, arruma um ponto aqui para a gente discordar. Arruma algum ponto para a gente discordar, por favor. Mas você sabe que ainda falando um pouquinho sobre oráculo, ainda falando sobre essa necessidade disso, eu nunca usei mesa radiônica, eu nunca usei radiestesia, ainda que conheça o procedimento, para fazer a ativação de magia, até porque o nosso entendimento de magia ele procura trabalhar numa camada um pouco mais alta, tal. Mas eu recomendo bastante para as pessoas, para as empresas que procurem isso. Às vezes, quando o pessoal força bastante, eu faço numerologia empresarial, alguma coisa assim. Nem vou entrar no médico da cabalística pitagórica, porque isso é um detalhe aí. Amo. Mas é importante sim, assim como para os indivíduos, é muito importante você se conhecer, e o oráculo ele traz essa coisa, né? Do autoconhecimento. Nós estamos aqui adormecidos, na melhor das palavras, né? Vivendo as nossas vidas, os nossos dilemas. Há um espírito que me anima, que está fazendo um desserviço à humanidade, chamando essa consciência de Ari, né? Mas, brincadeiras à parte, eu não sou isso, né? Eu não sou esse personagem que as pessoas entendem como Ari e tudo mais. Há uma jornada comigo nisso. E conhecer um pouco dessa jornada, conhecer um pouquinho dessa outra palavra que eu não gosto muito, eu já falei isso com você, missão, mas, enfim, entender o que é esse caminhar. O oráculo traz muito isso para as pessoas, para que ela possa se conhecer um pouco melhor. E ipsis literis isso acontece com as empresas, com as corporações, com os CNPJs, como eu gosto carinhosamente de chamar. A gente vê uma premência muito grande do trato espiritual com indivíduos. A pessoa e tudo mais, ok, a gente compreende isso, mas a egrégora que é formada por pessoas numa empresa é muito peculiar e precisa também deste olhar, porque, ou eu estou muito enganado, a gente passa a nossa maior parte do tempo lá dentro. Até que não é mais tão mais meu caso, porque a gente tem um trabalho mais circunspecto com poucas pessoas hoje, mas eu percebia isso. Eu entrava numa empresa que tinha 1000 pessoas ali dentro. Então era patente que essas pessoas traziam para lá o histórico energético delas, a vida delas, a espiritualidade delas. Exatamente. E isso tudo tinha que dançar, bailar ali durante o horário de trabalho, isso quando não extrapola, porque a questão do horário de trabalho é um detalhe. Então você acha que isso é apropriado? Você acha que as empresas também deveriam estar dando um olhar para isso? É legítimo isso? Ou não, a gente deve continuar olhando o indivíduo de forma apartada? Eu acho que com certeza tem que olhar para isso. E durante muito tempo, algumas olharam. Eu vivenciei isso, obviamente, de uma forma velada, pelos motivos que a gente já falou aqui. Mas eu não tenho dúvida que é isso. E eu acho que sorte daqueles, exatamente como você falou, que conseguem olhar para isso sem o preconceito, o estigma, o estereótipo que a nossa geração e a geração anterior colocou em cima dessa história. E consiga ver nessa história a oportunidade de trazer mais uma ferramenta de suporte, de reestruturação e de direcionamento. Porque é isso, é mais uma ferramenta de suporte, reestruturação e direcionamento. Então eu concordo 100% com você e, por favor, prestem atenção nisso, sem medo, sem preconceito, sem estereótipo. Ouçam, obviamente, quem tem experiência a partir de uma indicação, cuidado com os diversos profetas no processo, tem que ter muita seriedade. E aí você pode até me perguntar, mas Trícia, como a gente faz isso? Olha a trajetória da pessoa. Olha, conhece a árvore pelos frutos, né? Exatamente, assim, é fácil, olha não é a trajetória. Difícil, e hoje, cara, o Google te mostra a trajetória, as redes sociais te mostram a trajetória. O Google é teu pastor, nada te faltará. Nada te faltará, entendeu? Não é tão difícil. Todo mundo é investigador.
É só querer. Então, cara, tenha coragem, né? Sim, Bagos, sim. bolas, Para conseguir, né? Audácia. para enfrentar e parar com essa frescura de não estar entre nós. Está sim entre nós. Os empresários que me procuram ou que de forma mais aberta fazem essa abordagem, eles têm um pensamento que eu concordo bastante. Eles pensam da seguinte maneira: assim, olha, não me importa exatamente de onde que está vindo isso, mas isso existe. Existe uma influência que você chama aí de espiritual, astral, etérica, não importa, no negócio. Isso Claro que acontece. E as formas convencionais que nós temos de dirimir risco, empresa basicamente é isso, ela está buscando ali um lucro operacional. Ok, a gente até tem o contexto aí de algumas empresas que não buscam uma lucratividade, são empresas sem fins lucrativos, mas venhamos e convenhamos, isso é absoluta exceção à regra. A grande maioria são empresas que estão ali buscando a competitividade, conseguir o lucro e a maior lucratividade possível. Para isso, o que ela faz? Ela cria uma série de capacitações, de treinamentos, de atualizações, busca, de certa maneira, ser usada o quanto ela consegue, buscando inovação, enfim, tudo aquilo que as empresas conseguem. Mas tem uma última milha, como eu gosto de chamar, de algo imponderável, do qual ela não compreende, não tem como ela, enfim, deixar que as coisas aconteçam de forma cristalina. Não é um desejo pessoal. Novamente, por quê? Porque são pessoas. E essas pessoas têm seus dilemas, seus desafios, suas limitações, problemas espirituais de toda ordem, problemas energéticos, e vão somar nessa salada e vão somar nessa sopa. Bom seria se, né, pessoas quando batem o ponto ali deixassem para trás isso e fossem ali simplesmente ser tão produtivas como os acionistas gostariam que fossem, mas as coisas não são assim. Claro que não. E aí nessas contratações que eles fazem, não necessariamente para mim, eu vejo isso até com muito bons olhos, essa tendência com outros colegas de mercado que trabalham aí nesse mercado holístico, vamos colocar dessa maneira, pedindo esse apoio para somar com as outras coisas, não é para separar, não é porque a empresa ela buscou ter uma postura abstrata, né, uma postura mais espiritualizar, não é isso não, é porque é necessário que se coloque esse olhar para que a empresa efetivamente alcance os fins que ela quer. Não dá para você passar o dia inteiro dentro de empresa. Olha, deixa eu te contar uma história muito interessante. Uma das empresas que contratou, ela nem queria isso, ela simplesmente percebeu que a maioria das pessoas que estavam dentro da empresa estavam se antagonizando, brigando. Era um problema ali de pontos de vista. No fundo é isso, né? Tem muita gente que prefere ter razão do que ser feliz. Eu não entendo muito isso, mas enfim, muita gente persiste talvez nós já fomos assim um dia também. Para ser bem honesto, eu fui bastante. Agora que você está falando, eu fui bastante sim. Mas isso era um problema, porque os objetivos não se chegam a se gastar muita energia com isso. E ali a gente acabou fazendo e faz aí num trabalho para essa empresa que faz com que essas coisas se diluam. Eu não sei exatamente como isso acontece, mas o fato é que a harmonia em si, ou melhor, não é nem que harmonizou não, hein? O ganho de harmonia que se conseguiu já fez uma diferença brutal nos resultados do negócio. Olha que curioso. Não tenho dúvida, o que se falava no passado da satisfação dos colaboradores, índice de satisfação dos colaboradores. Isso é índice de satisfação e qual o tamanho do como eles se relacionam. Eu acho que faltou esse quesito que as empresas, na verdade, hoje em dia, e você tem muita razão, estão, graças a Deus, olhando para isso, entendeu? Efetivamente começando a olhar para o relacionamento interpessoal de uma forma mais energética, por assim dizer. Sim. Considerando todo esse background que a gente carrega, que eu nem uso mais tanta palavra holística, apesar de que meu CNPJ está lá, espaço holístico. A mesma história do coach, né? A coisa fica às vezes tão... É tanto de serviço que fazem com isso, né? Que acaba... Exatamente, eu acho que é essa a palavra. É tão batido, mas de um jeito pejorativo, às vezes, não entendido, que hoje eu chamo de
terapias integrativas, na verdade, ou processos integrados. É diferente, o holístico vem de holos, do grego, que significa o todo, na verdade. Então, é por isso que a gente iniciou utilizando essa expressão. Mas tem que continuar, sabe? É que nem o que está acontecendo hoje com o coach. Vamos já colocar isso. É igual o coach, é o que exatamente. está acontecendo hoje com o coach. Então, lá atrás... Todo mundo é coach, né? Agora. Então, assim, o que acabou acontecendo, como todo e qualquer ofício do mundo, quando muitas pessoas estão indo para lá e pessoas despreparadas para isso. Então teve muita gente que trouxe uma perspectiva para o treinador, que não tem, que é o coach, né? Aquela pessoa muito próxima que te acompanha. Hoje em dia talvez a figura do mentor, né? Eu faço muita mentoria, eu acho que está mais por aí, mas lá atrás o coach ele era muito isso. Então, mas eu digo para as pessoas, inclusive que são coach, tem muita gente que é coach que está deixando de usar o termo de coach. Tanto desserviço que outros colegas fizeram com isso. Exatamente. Eu falo, querido, entra na fila, você não faz ideia o que é mago. Então, assim, se eu tivesse que abandonar também exatamente o que é meu ofício, porque eu entendo mago como ofício, tá? Eu não vejo como nada transcendental, nada missionário, messiânico, não. Eu vejo como um ofício como qualquer outro, trabalho todo dia. Com técnicas, metodologia, trajetória, experiência, trabalho, com tudo. Erros e acertos. Exatamente. As pessoas acham que a gente tem um background espiritual imenso, que tem uma turma enorme atrás, com certeza tem. Você sabe como é que eu chamo a minha trupe, a minha egrégora? Eu chamo dos desocupados. É o termo carinhoso que eu tenho com muitos, e parece que é gente muito graduada, tá? Pelo que eu conheço, pelo que eu percebi, é gente muito graduada, mas ainda assim eu uso esse termo de desocupados. Então eu poderia perfeitamente lá atrás ter deixado esse rótulo de mago. E o que é um mago? Mago que faz magia. Ponto. Faz magia, você é mago. É simples assim. Por conta do desserviço que outros colegas fizeram e fazem nisso. Então, se a gente for deixar de trabalhar com o que a gente realmente é por conta desse desserviço, olha, não vai sobrar um. Né? Você vai deixar de ser médico porque médicos fazem bobagem, vai deixar de ser advogado porque advogados fazem bobagem. E com coach não é diferente, o holístico não é diferente, que às vezes o trabalho que essas pessoas fazem é tão nocivo para a atividade que vira piada. Né? Então o coach ele já está vendo daí isso. Daí surge o estereótipo, o estigma, etc. e te reduz. Você deve conhecer o Porta dos Fundos, aquele negócio que o Porchat faz lá com as pessoas. Eu adoro aquilo. Eu adoro. E eles viram e mexem, fazem de coach lá. Olha, eu morro de rir com aquilo, porque é aquilo, né? Não é aquilo mesmo. Então, infelizmente, algumas pessoas fizeram uma malversação da relação de proximidade que a pessoa tem com essa figura do coach, com essa figura do mago, com essa figura da pessoa mais espiritualizada. Assim como o termo holístico, da mesma forma. Tudo, é holístico. Tá bom, mas por quê? Porque eu trago isso, isso e isso, mas eles se conversam, você tem realmente a formação para cada um desses casos, tem cases, tem resultados para... Entendeu? É a história dos 360 graus. A gente viu muito isso no ambiente corporativo. Eu vou te falar que eu, no ambiente corporativo, as pessoas que me conhecem, eu vivi com centenas de pessoas, hoje amigos nas redes sociais, etc. Eles me chamavam da rainha do 360. Porque tudo para mim era 360. Eu acho que ele veio daí, essa história do holístico. É verdade. Entendeu? Né? Assim, o mundo porque corporativo... sim, você tem que fazer o processo inteiro. Mindfulness. Exatamente. Adoro a nova. Então, assim, queira ou não queira, o ambiente corporativo ele importa determinadas práticas. Aliás, coach veio do ambiente corporativo. Essa coisa veio, então foi um trabalho vindo dos Estados Unidos para cá, e é uma importação muito grande da jornada gringa para a gente colocar na nossa trilha corporativa aqui no Brasil. Eu adoro esses anglicismos, quando eles aparecem, eu falo assim, nossa, que curioso. Às vezes explica muito melhor do que na nossa língua. Falta linguajar, não é? Então, às vezes, a gente passa muito tempo dentro desse universo. Às vezes, eu, quando passo muito tempo lá fora, eu me percebo com esses anglicismos. Porque você, na sua cabeça, não tem outro termo, você usa aquele termo. Verdade. E para fazer esse atendimento e entender essa realidade corporativa, falta isso que eu vejo em você,
que é esse background de entender o que é aquele mundo, entender o que é aquela realidade, saber os limites e trabalhar ali 360 graus, de forma holística, da melhor maneira possível, mas entendendo o bicho, né? Tem muita gente por aí que tem feito trabalho maravilhoso na espiritualidade, no campo dos corpos, essa coisa toda, mas que não tem o lingo corporativo, não tem o papo, não compreende isso, e vira um abismo, né? Outro dia teve uma situação dessa, um colega de forma muito audaciosa, diretor de uma grande companhia, aí conseguiu convencer o seu staff de que ele deveria estar trazendo ali alguma pessoa para trabalhar energeticamente. Foi a palavra que ele encontrou. Trabalhar energeticamente, porque ele percebia, todo mundo estava percebendo que tinha alguma coisa ali. E segundo ele, por medo, essas pessoas toparam ali fazer, e ele levou uma pessoa lá que ele tinha do relacionamento dele, que ele achava apropriado de levar, mas essa pessoa, ela estava tão distante da realidade dele, da realidade dele, não tinha código. Não tinha código, né? Nossa, maravilhoso o que você está dizendo, Ari, porque eu acho que é justamente isso. E justamente o que eu coloquei no início do nosso papo aqui. Eu consegui fazer a ponte porque eu falava a língua deles. E eu tinha credibilidade por ter atuado ao lado deles num cenário tão duro, tão frio, como foi o corporativismo durante as últimas 2, 3 décadas. Então, como havia empatia, tinha afinidade, tinha uma história, as pessoas tinham confiança de chegar na minha mesa de atendimento, né, onde hoje eu digo, a gente usa, né, as palavras em inglês às vezes, você é uma well-being coach, já me chamava de well-being coach. Eu falava, eu acho que sim, também. E uso a ferramenta oracular, que certo ou errado, porque tem um monte de variáveis, como o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio dos terceiros, né, no caminho, uma pandemia, uma série de outras coisas que aconteceram no processo, que podem mudar do cenário sim, karmas e dharmas, e etc. Com o apoio dos oráculos, a gente consegue esclarecer o que estava acontecendo para diagnosticar de uma certa forma o cenário presente e dar possíveis tendências ou direcionamentos para frente, e não eu dar. Lógico, eu tenho 50 anos, tenho uma trajetória corporativa de 25, 30, mais espiritualidade, uma trajetória espiritual e vivência espiritual desde que eu nasci, por conta da minha mãe, da história de mestres que me ensinaram tanto e que me ensinam até hoje. Estou aprendendo muito com você hoje, só posso agradecer. A gente aprende todo dia, é incrível. Eu só agradeço todos os dias, porque eu aprendo todos os dias. E essa humildade a gente tem que carregar, porque o universo é infinito de possibilidades mesmo. Mas o ponto é que essa ponte, eu tenho medo de... me coloca na linha de novo, porque às vezes eu vou... Fica tranquilo, você vê que você está longe, eu te puxo. Você me puxa. O ponto é que essa ponte, ela só conseguiu acontecer justamente porque eu tinha os signos deles. Sim. E porque eu tinha a credibilidade, a reputação, com todos os problemas que a gente vive no dia de hoje. Entendeu? Tem a reputação, mas tem uma série de desafios materiais, como, por exemplo, viver como uma empresária no Brasil, numa situação de crise socioeconômico, política e agora sanitária. Pois é, então assim, da mesma maneira... Só para finalizar, você não é a pessoa que dá a direção, você é um instrumento que tem uma vivência, que pode partilhar, com base num instrumento que tem uma ligação, uma conexão com a espiritualidade. Então, nessa hora, sua trupe te ajuda. Isso. Eu costumo dizer que o que a gente tem é alguns milímetros a mais de conhecimento que as outras pessoas. Ou a capacidade de fazer a conexão com um pouco mais de facilidade, por ter praticado
mais. Mas, de qualquer maneira, venhamos e convenhamos, né? É chegado os tempos das pessoas terem uma visão um pouquinho mais clara da vida, pelo amor de Deus, né? A gente já está aí, o que não faltam são provas, são evidências do impacto imenso que energias deletérias, a espiritualidade negativa das pessoas, as radiações, dê o nome que você quiser, tem nos processos das coisas da vida. É um fato isso concreto. Você entra dentro de uma empresa, o mal-estar que está ali dentro, quase, você pega isso, é uma coisa quase palpável. Eu quero pegar um gancho importantíssimo com você agora, até para nos dar mais credibilidade no que a gente está falando aqui. Quando você fala isso, ninguém está querendo dizer abra mão da ciência, claro, abra mão sim, do conhecimento científico, pelo contrário, quando chega na minha frente, independente do seu background, das suas crenças, da sua postura de vida até então, a primeira coisa, principalmente quando os sintomas são físicos, porque o sintoma físico parte de uma questão energética, e agora o indivíduo está entendendo isso. A primeira coisa, você já está tratando esses sintomas com o seu médico? Você já fez todos os exames? Não, mas a minha ideia era que seja tratado. Não, nós vamos fazer juntos. Então, por favor, abaixa a guarda. Os médicos, os cientistas, os céticos de plantão, porque a nossa ideia não é dizer que isso não funciona. Pelo contrário, faça isso com certeza e a priori nós podemos apoiar o processo, esclarecendo, te trazendo autoconhecimento, orientando, que é a base do oráculo. O que é a base do oráculo? Autoconhecimento, aprenda a saber como você lida com você e com o mundo. Como a natureza da tua natureza. Né? Exatamente. Agora, colega, não é para apartar ou para diminuir ou reduzir, pelo amor de Deus. Minha admiração, respeito e reverência e gratidão à ciência desde sempre. Pois é. Você sabe que tem um cliente meu, ele é judeu. E ele, com frequência, procura o serviço, contrata aí para fazer as orientações, as consultorias para ele. E ele tem uma empresa e, frequentemente, ele, enfim, pede ali a orientação para a gente faz algum ato mágico ali para ele. E num determinado momento eu perguntei por quê, porque para mim estava tão difícil de entender a relação que ele estava tendo com o meu trabalho, com as minhas supostas crenças do judaísmo. Crenças que eu acreditava que ele tivesse. E, aliás, ele ele é fervorosamente judeu, ele pratica tudo, os preceitos e tudo mais. Como é isso, né? Como é que você lida com a relação comigo, né? Com as coisas que eu faço? E ele falava uma coisa muito simples, ele falou assim, Ari, é o seguinte, a gente não brinca com dinheiro. E olha que curioso, né? Falou assim, então o que acontece? Eu sou a primeira pessoa a estimular dentro do negócio, ele trabalha com contratos de engenharia, grandes contratos de engenharia. E aí nós fazemos um trabalho muito grande de capacitação das pessoas, de formação, enfim, são contratos que nós temos que ter uma preocupação muito grande para conseguir ter o melhor. Nós não podemos ficar reféns dessas coisas do astral aí das quais você supostamente mexe. Então ele se vergou a entender que ter uma preocupação espiritual significa fazer um seguro social com o que você tem para dirimir isto. Não dá para você fazer um trabalho imenso com pessoas e tudo mais e ficar refém de uma última milha, como eu gosto de chamar, por conta de energias de A, de B e de C, das quais ele não compreende. Ele tem uma relação muito bem resolvida com isso, com a religiosidade dele. E eu olhando isso, falei assim, poxa vida, que bom seria que as pessoas tivessem isso também. Olha, o negócio dele vai muito bem, obrigado. Né? Era isso que eu ia te seguramente dizer. eu ele não deve quero estar dizer quilômetros à frente aí. Assim, e não é necessariamente por conta do que ele faz com a gente, mas longe disso, seguramente não é. Ele tem toda uma competência dele, o pessoal dele é muito bom, mas essa honestidade, essa tranquilidade de você perceber que o mundo é mais do que você acha que é. Né? A humildade que a gente assim, estava falando há 5 minutos atrás. Eu preciso, assim, né? Ele tem algumas frases muito curiosas. Foi dele que ele me disse a frase, falou assim,
Você trabalha, faz tudo, mas chega uma hora, deixa Deus fazer a parte dele. Ele falava muito isso, né? Deixa Deus fazer a parte dele. Bonito. Mas isso não tira a competência nossa do trabalho do dia a dia, focar cada vez mais em ciência. Eu sou entusiasta da engenharia, nossa, eu sou muito preocupado com que a gente procure maneiras de melhorar a nossa existência de uma maneira ou de outra. O próprio mantra que a gente leva aqui dentro de magia é esse: alterar a realidade com base na determinação, porque eu acho que ninguém tem que... praticamente uma alquimia, né? Exatamente, procurar fazer... O mago é o alquimista, na verdade. Um dia eu consigo fazer isso comigo mesmo, né? Enquanto isso... A gente tem desafio. Agora, duas coisas aí muito legais. Uma curiosidade, no judaísmo é a Cabala, né? Pois é. Ela é base, para mim, de um estudo maravilhoso que nós somos... qual é a palavra? Ponte também, lá no Cavango, que é a Merkaba. E tem uma mestra lá, que é a Cláudia Andrade, que faz isso lindamente com a gente, a Aldeia Círculo das Tradições, do Alexandre Meirelles também, e com centenas e centenas e centenas de adeptos e novos alunos. Cabala, judaísmo, tem tudo a ver com isso. Aliás, achei sensacional o acento correto que você deu para Merkaba, né? As pessoas falam Merkabah, né? Exatamente. Então tem tudo a ver, né? No final, não existem cercas de separação. A própria numerologia que eu desenvolvo, que eu supostamente, pretensamente desenvolvo, ela tem um viés imenso com a Cabala judaica. A Cabala judaica, todo um ensinamento que vem dos rabis desde sempre, tem um fundamento cósmico impressionante. Impressionante. As pessoas, é base para a gente lá, para tudo. Quem ignora isso merece sim a pecha de ser chamado de ignorante, porque não tem como você se debruçar sobre esses conhecimentos e falar assim, escuta, que é isso? Como é que eu não usei isso até hoje na minha vida? Então eu sou entusiasta de que as pessoas procurem um oráculo, seja lá qual for, até porque, olha, o I Ching, eu tenho muitos magos que usam muito o I Ching por conta da coisa binária que ele tem, né? De encontrar algumas particularidades ali dele. Mas é sempre importante, sim. Mas para você pautar a sua vida em previsões, não é isso não. É para você se conhecer, para você conhecer os seus limites, principalmente. É isso. Assim, o que o oráculo faz é uma coisa que é sensacional. Ele fala assim, amigo, a fronteira é essa, você atravessa se você quiser. Pode ser que não aconteça nada, estou querendo simplesmente dizer até onde que você vai, ou o que é que está nesse horizonte de possibilidades. Então, foi isso que eu te falei. Quando eu uso algumas palavras que estão sempre muito presentes quando eu falo sobre oráculo. Primeiro é que o livre-arbítrio é soberano, ponto. Então, as pessoas falam para mim, mas Trícia, então o que você está me dizendo é que isso vai acontecer, ponto. Não necessariamente. Seu livre-arbítrio é soberano, exatamente, meu amigo. Você pode mexer. Mas existem karmas e dharmas? Existem. E eu acredito sinceramente que nós trazemos de outras vivências, outras dimensões, outros planos, outras vidas, e que provavelmente estão passando entre nós, mas a nossa consciência nesse momento, o nosso aprendizado, pode fazer com que esse karma seja aliviado, com que o dharma seja antecipado ou atrasado. As coisas podem mudar. E outra coisa, você não vive sozinho. Então, se eu estou dizendo, olha, Ari, pode... Uma das tendências, porque a gente sim tem mais de um caminho, a decisão é sua, na verdade. Você é corresponsável por toda a história da sua vida. Por que eu falo o tempo inteiro, apesar do seu livre-arbítrio ser soberano? Porque você vive com outras pessoas. Temos dependência desses outros. Você tem a interdependência da raça humana, ela está presente em qualquer ambiente, em qualquer nível, em qualquer situação, e portanto, no mundo corporativo também. Então, o seu resultado, ele não é necessário a meta, resultado, você tem que ter as competências, seus skills, você tem que saber contratar, as especialidades estão lá, o brilho da liderança é o que mais me encanta, você saber lidar com o melhor e o pior de cada um, e todos somos o bem e o mal, o melhor e o pior, o yin e o yang, a luz e a sombra. Como você falou, agora você pode mudar. Então, conhecer o que está acontecendo no cenário é um ganho enorme. E sorte daquele que aprendeu a lidar com isso sem estigma, sem estereótipo, sem discriminação. Eu sou discriminada até hoje. E não sou negra. Bem-vindo ao clube.
E vou te falar, as pessoas chegam até mim e falam assim, nossa, eu esperava uma outra pessoa. Eu falei, sim, uma baixinha, bem gorda, bem negra, com cabelo branco. Que eu reverencio todos os dias com muita emoção, porque foi quem mais me ensinou. As pessoas falam com vergonha, mas falam, sim, eu esperava. Pois é. Você sabe que dentro do RH das empresas, essa coisa que você falou de recrutamento, apesar das empresas procurarem encontrar o melhor quadro possível para o seu modelo de negócio, elas têm o que elas têm. Então é o que elas conseguiram. Você simplesmente não consegue trocar aquelas pessoas porque você tem um desejo de que o comportamento, ou a personalidade, ou a aura de A, ou de B, ou de C, você não pode trocar dessa maneira. Então aquilo ali é um conjunto. Nós é pobre, mas é limpinho, né? Então tem aquelas pessoas, é o que tem para ser feito. E tem uma pessoa do RH que ela sempre comenta isso comigo, e ela é entusiasta em procurar apoio transcendental lá para a empresa dela. Ela fala assim, a gente tem que conseguir tirar o melhor dessas pessoas, não dá para trocar, simplesmente, não é assim que a coisa funciona, não é porque a pessoa não performou aqui ou ali que a gente vai trocar, né? E claramente ela vê isso, as pessoas que trazem maior nível negativo de produtividade para o negócio, elas têm o que ela chama de desequilíbrio energético, a forma polida que ela encontrou ali para dizer o que acontece. E na medida que ela percebe que são feitas, às vezes até menos pela pessoa, algo nesse sentido, ela performa melhor. Né? Então é impressionante isso. Eu falo assim, olha, se vocês não entenderem que uma empresa é uma egrégora do monte de gente com problema que não consegue dividir. Que não consegue dividir. Eu sou uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Não existe isso. Bom seria. Adoraria eu meter o crachá aqui, agora não, ficou tudo para trás, não é assim que funciona. E às vezes as pessoas individualmente fazem isso nas empresas, procuram um tratamento espiritual, procuram alguma coisa ali, mas aquilo que ela faz, no máximo, vai conseguir resolver para ela, mas não consegue resolver no todo, porque tem equipe. O todo, né? Você precisa do outro, se o outro não está bem, você não vai fazer bem o seu trabalho. Eu sou entusiasta dessa história, vocês que estão ouvindo a gente aqui, falem com essa mulher, ela entende tudo de como você trabalhar dessa maneira no mundo corporativo, viu? Não é importante fazer isso, porque se a gente não declara, não diz, não coloca as coisas nas cartas, fica tudo muito no ar. Não, é isso mesmo, você que está me ouvindo, tem que entrar em contato com ela, olha aqui no nosso vídeo, todos os detalhes estão aqui embaixo, você vai conseguir encontrar para que ela possa dar um apoio também no seu negócio, na sua empresa. 30 anos aqui rodando em corporação, é claro que conhece melhor do que você o próprio seu negócio. É importante a gente ficar botando... Mas Ari, eu só posso agradecer, mas eu tô de cara, a gente vai ser difícil discordar aqui, a gente não conseguiu discordar até agora. Deixa eu achar aqui na minha pauta, aqui eu vou achar alguma coisa para brigar com você. Mas Ari, você tá com, assim, essa empresa tem sorte primeiro por ter te buscado, para você estar lá, com certeza eles têm outra visão, e essa pessoa deste RH é bem diferenciada, porque eu cheguei numa diretoria, numa das empresas que eu estive, que a primeira coisa que eu ouvi da pessoa do RH você vai ter que trocar o time todo. Eu falei, falei, tá bom. Tinha um time muito pequeno, eu costumava sempre aumentar um pouquinho o time, né? Hoje não seria muito bem-vindo essa proposta, porque eu adoro organograma, né? E em cima minha missão eram sempre as pessoas. Eu falei assim, e ela falou muito claramente, essa pessoa aqui, ela não adianta, a gente não consegue ajeitar, você vai ter que mandar embora. Aí depois você me dá o briefing do tipo que você quer, a gente vai começar a buscar. Estou vendo que você também foi contratado para mandar a gente embora. Às vezes aconteceu isso comigo também. Você é contratado porque alguém definiu que alguém precisa ser mandado embora, contrata você para fazer o serviço sujo. É uma coisa maluca. Hoje a minha massa de clientes é formada por boa parte das pessoas que reportaram para mim e que me chamam carinhosamente de chefe até hoje, até o jeito feio, né? E com gênio, eu sou geniosa, eu sou brava, eu sou follow-upeira, eu sou perfeccionista, eu sou uma mala, assim, no dia a dia. Mas porque eu tenho compromisso com o que eu assumo efetivamente, então eu gosto de fazer direito. Até por ter sido muito enfrentada e desafiada, justamente por ser mulher.
né? Essa nossa geração passou por isso, na verdade. Então, quando eu recebi esse desafio, eu falava, bom, mas tem autonomia, certo? Porque sem autonomia a gente não vai dar certo aqui, você pode me mandar embora agora. Tem? Então tá bom, eu decido depois quem eu vou mandar embora. Raramente eu mandava, Ari. Aconteceu em todos os meus times, eu tive muitos, mais de 10 times diferentes ao longo de 25, 30 anos de mundo corporativo. De eu mandar 1, 2, 3 pessoas embora. Olha, Trícia, de falar assim, porque a pessoa não se dispôs a fazer parte daquele todo. E aí tinha arrogância, imaturidade, e o caminho dela respeitado também. Aí não tinha jeito, aí não fazia parte. Você sabe que só por essa perspectiva, isso já faz sentido. Porque as pessoas, imagina, você vê, por exemplo, essa pessoa do RH que veio com essa saída sensacional, que é, olha, você vai ter que mandar embora A, B ou C. A rescisão hoje é um problema para a empresa. Então, você tirar uma pessoa, todos os compromissos, o trauma que isso é, trazer alguma outra, isso é financeiramente improdutivo, meu Deus do céu. Se houver alguma maneira de você conseguir fazer com que aquele time que está lá melhor, esteja mais azeitado, né, oxigenar aquilo para que consiga um resultado, caramba, só por esse lado isso já é muito interessante. E Ari, não é um desafio muito legal? Mas ele só é um desafio muito legal de você chegar, não só pelas relações que você faz, pelos amigos que você tem. Se você gosta de gente. As pessoas falam, aquele gestor não é muito de falar. Eu falei, cara, como é que pode ser um líder? Você pode ser inteligentíssimo. E chamavam lá no passado de inteligência emocional, sabe? Sim. Mas você tem que gostar de gente, meu amigo, senão você não pode liderar ninguém. Como é que não fala? Entendeu? Então não tem jeito. E aí, quando você gosta de gente, e gente precisa de gente, e você faz aquela história que não andava, que não tinha encaixe, e no passado a gente falava do reloginho, né, que não acontecia, e depois você começa a ver acontecer, as pessoas, começa a rolar harmonia, as pessoas começam a se gostar, começam a se ajudar, e o resultado vem. E aí aquela meta que era a dita, essa meta aí também é inatingível, ninguém nunca vai atingir, só via também colaboradores profissionais dizendo isso, uma meta inatingível. Será que é inatingível? Às vezes ela é super atingível. Depende dessa engrenagem que você faz acontecer energeticamente. Se tem uma coisa que a gente acredita muito aqui no nosso egrégor, é que a realidade ela é plástica. Então, ainda que seja muito rígido, né, que a gente tenha essa sensação dessa concretude, é possível sim alterar a realidade e qualquer realidade com base em intenção, com base em determinação, essa coisa toda. E essa perspectiva, por mais que ela seja muito científica, ela é profundamente científica. Não estou falando nada transcendental aqui, não. Você vê? Ainda assim é muito mal recebida nas corporações porque ela mexe em núcleos de poder. Eu me recordo, por exemplo, que em algumas situações que eu trabalhei em empresa, eu tinha pecha, por exemplo, de macumbeiro. Então, lá vem o macumbeiro fazer macumba aqui. Inclusive, assim, ouço até hoje. Eu brinco e até falo das macumbarias que a gente faz, e tenho um carinho todo especial por isso. Para quem não sabe, assim, macumba é o nome de sacerdote em Urubá. Né? Por então, favor. Assim, o que trouxe isso é uma... tem muita história, tem muita ciência nisso. As pessoas falam de forma muito... Né? Mas, no fundo, o que era muito engraçado era que essas pessoas que combatiam isso e ainda combatem isso dentro das empresas, ela tinha receio de que você fosse conseguir fazer alguma coisa, porque você mexe com as mandracarias, como eu brinco, do qual ia mexer com ela, com as coisas dela. Manipulação, né? Manipulação. Eu falei, escuta, eu adoraria isso, né? Eu gostaria de ser esse super-herói que as pessoas acham que tem. Né? A gente usa algumas capas de mago, mas não é para voar não, viu? Não tenho. Eu lhe garanto que até hoje na minha vida, tudo que foi que eu consegui, e de todas as pessoas que eu virem conseguir, pelo menos de forma positiva, é com base em empenho, perseverança, trabalho e muito suor. Né? O que a gente faz é respeitar essa transcendentalidade, respeitar essa energia toda que tem e procurar nos cercar de uma certa blindagem
para ter uma existência mais interessante, que eu não gosto de chamar. Nosso trabalho é muito voltado para transformar a realidade interessante. Eu não gosto muito dessa coisa bem e mal, não. Mas dentro da empresa, que também não tem esse viés moral, é importante dizer isso, por trás de toda a ética que se tem, sustentabilidade, uma série de palavras bonitas que existem na empresa, existe uma coisa inflexível, inexorável, que é o resultado. Então você pode falar o que você quiser, você pode colocar no seu mission statement o que você quiser. E o resultado? E cadê? O resultado? Cadê o resultado? Então é nisso que eu foco. Se vocês querem os resultados, as metas e tudo mais, é muito, muito importante que se dê esse olhar para o transcendental. Não precisa ser a nossa prática, não. Procurem aí, se vocês acham que por acaso a gente não está alinhado aqui com o que você entende que seja correto, justo, belo e verdadeiro, não tem problema nenhum, não. Mas que dê esse olhar. Às vezes nem que seja pelo olhar religioso. O olhar além da superfície. Né? Mesmo a religiosidade, né? Tragam aí os seus pastores, os seus pais de santos, os seus padres, os seus rabinos, seja lá o que for, mas procure ter um olhar. Não dá simplesmente para você renegar o óbvio, é estado de negação isso. Exatamente. Se fala tanto hoje de negacionismo, hoje, assim, o que eu vejo, as pessoas em estado de negação com o transcendental. Isto não existe, lá, parece criança. Né? E aí o que acontece? Não tem resultado, pessoas sofrem, empresas fecham e tudo mais, e aí qual é o problema? De quem é que é a culpa? De quem é a culpa? Do Lula, do Bolsonaro, de alguém, né? Alguém tem que ter a culpa disso, menos nós estamos envolvidas nisso. Então, eu não sei se você concorda. Desculpa até te cortar rapidinho. Claro, até o falar. Terceiro setor precisa do resultado. O terceiro setor, inclusive hoje, trabalha com lucro. O terceiro setor hoje tem que estar organizado como uma corporação para que se atinjam as metas determinadas. Em todo lugar você tem exatamente os mesmos componentes, inclusive objetivos, metas, hierarquia, egrégora, né? Pois assim, que bom saber que você comunga dessas opiniões também, viu? A gente não discordou em nada até agora, tá? Pois é, a gente vai conseguir fechar o programa, mas eu vou até fim do programa aqui a gente vai conseguir encontrar alguma coisa para a gente discutir, sim. Mas brincadeira à parte, né? Trícia, você é uma pessoa maravilhosa. Nossa. Assim, foi um prazer imenso estar aqui você com a gente. Além da gente não ter discordado, que eu não gosto de acontecer, mas de qualquer maneira espero que a gente tenha trazido um recado aqui para a nossa audiência. Você que nos ouviu aqui, considera um pouco essas palavras, coloca isso dentro do campo do teu discernimento, do que você pensa da vida, que quem sabe isso possa fazer sentido para você. Pelo menos fez muito para mim, viu, Trícia? Olha, eu te agradeço a oportunidade e o aprendizado. Você não imagina o quanto eu aprendi hoje. Que é isso. Obrigada mesmo. Fala um pouquinho mais do teu espaço final, o que você faz, os teus contatos, se você Olha, tiver... ele nasceu com o objetivo mesmo de cuidar de forma integrada. Então, nós temos lá... o principal são duas vertentes, são os oráculos, né, de todos os jeitos. Então, baralho cigano, o tarô, o I Ching, a radiestesia, inclusive, às vezes, eu utilizo especialmente para o oraculismo, as runas, dou aula de runas também no processo, com um time razoavelmente grande, tem bastante pessoas neste processo. Temos as terapias integrativas, então física quântica faz parte muito dessa história. Cursos e workshops, o Merkabah é um caso, por exemplo, a Cabala, que entra com a gente, em parceria com outros lugares. Então nós temos várias parcerias nesse sentido, profissionais de todas as gamas, de todos os conhecimentos. É um lugar por si, tem muitas atividades físicas, as pessoas estão voltando, já se vacinando e voltando, buscando o presencial. Existe muito hoje, a gente entendeu, inclusive no processo, que a energia acontece por meio da tecnologia. Isso foi um baita ganho dessa crise sanitária, mas outra coisa que se aprendeu é que gente precisa de gente. Então, com o processo de vacinação em massa que já está ocorrendo, as pessoas já estão voltando para o presencial, para as atividades físicas, olhar para a sua saúde como um todo, como holos, como holístico, na verdade. A gente tem desenvolvimento de carreira, apoios em vários aspectos, nossa lojinha, nossa Oca Mística também no processo.
enfim, bastante coisa. Tem um processo de coworking de bem-estar e a gente vai entrar agora com ecoculturismo, que é outra parceria que estamos fazendo com o pessoal lá de Bueno Brandão, que é uma novidade aí, a gente vai contar depois. Sensacional, sensacional. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Eu vou mudar, gente, não vale patentear, tá? Porque eu não patenteei ainda, mas aí eu aprendi muito isso nesse processo da pandemia. E gente precisa de gente por qualquer meio, presencial, através do celular, eu tive a sorte de trabalhar, tenho um orgulho enorme dessa trajetória, agradeço a todos que me deram oportunidade no mundo corporativo, e entendi agora realmente que a tecnologia não está contra, está a favor, você também atuou, então a gente só tem que usar com parcimônia, mas em determinado momento, às vezes a gente precisa disso aqui, e no oráculo muito, porque tem uma determinada hora que no desespero, no pânico, no momento de baixa, ele vira a terapia. É verdade. E até isso a gente faz. Tenho psicólogos, tenho psicanalistas, e aí o Theta Healing, a apometria, o reiki, resgate de almas, técnicas xamânicas, tudo entra. É um lugar de acolhimento e diversidade, e respeito. Outro dia, uma das pessoas que trabalha comigo, ela é evangélica, e ela atua na limpeza, que é absolutamente necessária no espaço, porque ela garante a fluidez da energia. Ela falou, Trícia, você tem algum problema com evangélicos? Eu falei, pelo contrário, mas você tem algum problema comigo? Ela falou, não, eu respeito, desde que eu seja respeitada. Eu falei, é isso. Respeito e educação para todos, para a gente não existe cercas de separação. Acolhimento e diversidade. Trícia, sensacional. Prazer enorme aí ter falado com você, viu? Obrigada, mestre. Eu ainda quero te visitar lá no teu espaço. Será super bem-vindo. E com isso aqui a gente fecha esse nosso programa de hoje, pedindo aqui para vocês, já sabem como é que é, né? Dá o like, dá o clique, se inscreva no canal, essa coisa toda, essas coisas que quem ouve aqui conhece mais do que a gente diretamente. Ficam aqui os meus votos profundos de que vocês tenham uma alteração da realidade efetiva na vida de vocês, que isso aconteça de forma muito positiva. É esse o nosso trabalho, é o dessa moça linda aqui também. E é isso aí, gente. E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.